Nesta aula eu vou explicar para vocês um pouco o que é um CI, um circuito integrado. Nesta aula nós vamos ter a parte teórica e parte prática igual à aula anterior de diodo, porque não tem muito a se estender sobre o assunto, é algo muito rápido, estou tentando explicar da forma mais simples e prática para vocês entenderem, para ajudar na análise de uma placa de celular que chega na sua bancada. O que é um CI? Um CI é um circuito integrado, é um componente que dentro dele existem vários componentes, podendo ter aí dezenas, centenas de componentes integrados dentro dele, como transistor, resistores e assim por diante, diodos, né? Então dentro dele nós temos aí vários componentes. Como que você descobre os componentes que estão dentro desse CI? Você tendo o seu datasheet, tá? Só que o datasheet é muito complicado de você ter. Então nós vamos ver no esquema o que nós vamos precisar saber para testar esse componente. Saber quais são os pinos que vai ligado ao terra e saber quais são os pinos de alimentação, VCC, VDD. Então você sabendo quais são os pinos de alimentação e pino de terra, você consegue fazer um teste com o multímetro em cima dos terminais desse CI e identificar se ele está curto, com fuga de corrente, ou se ele está apresentando seu funcionamento normal. Lembrando que quando esses componentes internos que nós temos aí dentro do CI, vários componentes aí internos dentro dele ligado, se algum tiver com uma fuga de corrente, né, se ele perder a proteção, ele vai dissipar calor. E aí, como vocês já viram no curso, em algumas aulas, né, quando você liga a placa na fonte de bancada, o consumo ele aumenta através do toque do dedo. Muitos técnicos borrifam álcool isopropílico, alguns usam spray congelante, que é um item caro, deve ser só usado em placas que você sabe que você vai ganhar um bom dinheiro. Você vai saber onde que está dissipando esse calor. A maioria usa o dedo, né? Coloca o dedo na placa. Então, muitas vezes você não perde tempo testando os pinos em volta desse componente. E em muitos casos, o CI ele é do tipo BGA, que os seus pinos, as soldas são embaixo. Então, como que você vai testar um componente BGA se as soldas estão embaixo? As soldas estão entre o componente e a placa. Não tem como. Então, você só vai saber se ele está com problema fazendo uma análise usando a fonte de bancada. Muitas vezes esse pino aqui ele é um pino VCC, de alimentação. E o pino do lado é um pino de terra. Então esse aqui é um pino positivo e esse é um negativo. Internamente, devido ao calor, essa solda derreteu e encostou uma na outra. Ele vai ficar encurto esse componente. E aí você resolve tirando ele, fazendo um rebaling, né? Você vai ter que limpar tudo isso aqui, já é uma técnica mais avançada. Você vai precisar ter stencil, as esferas corretas, né? Ter todo o equipamento correto para fazer a troca desse componente, que é muito difícil. Em muitos casos, você tem lá o chip do Wi-Fi ou até Power Manage, que essa solda ela trinca, uma solda fria. A solda ela é muito rígida, né? Hoje em dia. Antigamente as soldas elas eram mais flexíveis. Hoje a solda ela é mais rígida. Então o que pode acontecer? De tanto esquentar, esfriar, o celular envergar, a pessoa sentar em cima, cair no chão, o celular ele sofre muito impactos. Pode acontecer dessa solda ela trincar. Isso que é a solda fria, uma solda que quebrou, uma solda que trincou. E aquele ponto ele não transmite mais energia, dados, enfim. E devido a essa solda fria, alguma coisa vai parar de funcionar ou até mesmo o celular não ligar. E aí nós fazemos o quê? Jogamos calor sobre esse componente para fazer uma ressolda. No caso, reflow. Jogamos o ar quente para essa solda que trincou, ela derreter e se unir novamente. Lembrando que, dependendo do reflow que você fizer no componente, possa ser que não dure por muito tempo. Volte a acontecer esse mesmo problema. A solução definitiva, no caso para BGA, seria o rebaling, que é você remover esse chip, tirar toda essa solda, todas essas esferas da placa e do chip e colocar uma solda nova com chumbo
que é mais flexível. Os fabricantes tiraram o chumbo da solda devido a causar câncer, ficar inalando aquilo ali, enfim. Então hoje a solda ela é mais rígida e por isso que nós temos muitos problemas nesses CIs, principalmente em aparelhos portáteis. Computador, esses aparelhos que ficam fixos em uma mesa, é muito difícil de dar problema de solda fria. Agora esses aparelhos igual notebook, celular, que você leva de um lado para o outro, que sofre muito impactos, principalmente o celular, o risco de você ter problema de solda fria é grande, é imenso, ok? Então praticamente o CI ele é um circuito integrado, identificado aí pela letra U, tá? No esquema, e a sua simbologia depende da quantidade de terminais que ele tem. Então nós vamos analisar um CI bem simples de 4 terminais para ficar fácil aí para vocês. Vamos lá? Bom, vamos fazer análise de um CI. O CI é um circuito integrado. Tudo que tiver representado pela letra U no esquema vai ser um CI. Os CIs que nós vamos conseguir fazer os testes são os CIs que têm seus terminais à sua volta. CIs do tipo BGA, nós não vamos conseguir fazer o teste porque as soldas ficam embaixo do componente. Então nós não conseguimos verificar ali as tensões e pontos de sinais, pontos de terra, porque é uma solda que fica embaixo do componente, você não consegue chegar até eles com a ponta do multímetro. Em muitos casos, esses componentes de solda BGA, quando eles estão com problema, a solda ali, ela encosta uma na outra, acontece alguma coisa, a fonte de bancada, ela vai informar para você através do consumo de corrente. Agora, se for solda fria, uma solda que trincou, uma solda que quebrou, aquela parte do circuito não vai funcionar igual muitas vezes no circuito do Wi-Fi, Bluetooth, né? O celular que não ativa, tal, a gente faz uma ressolda, como já teve as aulas aí do professor Luiz explicando isso. Essa ressolda vai fazer com que essa solda que quebrou, que trincou, essa solda fria, ela tenha novamente os seus terminais ali, os seus contatos soldados, ligados novamente, ok? Então eu estou numa parte aqui do troubleshooting, onde nós temos um CI aqui. Eu vou explicar para vocês como fazer a análise dele. É um CI de 4 terminais. Eu vou aumentar o zoom. Na imagem da câmera estamos visualizando também esse CI. Na câmera vocês vão ver que ele é muito pequeno, não dá nem para ver os 4 terminais. E realmente ele é muito pequeno. Já a imagem aqui no microscópio USB, como vocês podem ver, nós conseguimos ver perfeitamente os terminais dele, se tem oxidação, solda fria. E ele tem mais 2 componentes aqui, que olhando aqui no esquema, conseguimos ver que são 2 capacitores. Por isso que é bom você estudar aí um pouco o esquema da placa do celular. Então nós temos esse CI, que é o 8700, CI de 4 terminais. Aqui abaixo, o pino 1 está escrito Out, o pino 2 VSS, que está Alterra, o pino 4 VDD e o pino 3 NC. Esse aqui não está sendo utilizado. Então, no troubleshooting, ele está mandando você verificar o ponto 1 e o ponto 2 aqui, ó, TP1, TP2. Esse TP1, como vocês podem ver aqui, ó, é o terminal número 4. E o TP2 aqui é o terminal número 1. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, sentido anti-horário. E nós temos o capacitor ligado aqui no pino 1 e temos aqui outro capacitor ligado no pino 4. Então aqui do lado do troubleshooting, ele vai mandar você checar aqui, voltagem alta C8700, que é o capacitor que está ligado aqui no pino 4. Então, quando você vir aqui nesse VDD, você vai ter que encontrar mais de 1 volts aqui. Já no TP2 aqui, ele não fala que voltagem tem que ter, só fala para fazer a troca aqui do U8700.
Se você não tiver a voltagem, né, você vai trocar aqui esse C8700. Se você tiver a voltagem, se você tiver a voltagem aqui do TP1, TP2, aí você troca o 8700, que é o CI. Então ele manda verificar primeiro esse ponto aqui desse capacitor, pino aqui de entrada número 4, ponto de entrada. Se você tiver as duas tensões, os dois capacitores aqui estiverem ok, trocamos esse U8700. E como fazer esses testes na prática? Então vamos lá. Então estou com a imagem aberta aí do microscópio USB. Vamos colocar aqui multímetro na escala de BIP. A ponta preta vou colocar no ponto de terra, colocar no conector aqui de carga. Vamos ver se está no terra. Está no terra. Então, pessoal, aqui no esquema mostrado, aqui é o pino 1, aqui o 2, o 3 e o 4. Então, o que nós vamos fazer? O pino 2, ele é terra. Então, o multímetro apitou. Ó. O pino 1 é o out. É alguma tensão aqui que vai ter nele. Não apitou. Se apitasse, você já identificaria aí problema, né, no capacitor ou no próprio componente. Então, vamos testar esses capacitores aqui, ó. Aqui é terra, outro lado não apitou. Aqui não, outro lado é terra. Podemos testar sobre o componente também. Ó, sobre o componente, tá vendo? Não apita. E aí nós temos o nosso pino 3 e 4, nenhum está ligado ao terra. Ó. Então o único que vai ligado ao terra é o 2. Então, quando você pega um CI de 3 terminais ou 4 terminais, você tem os pinos à sua volta. Quando ele tem poucos terminais, 2, 3, 4, 6 terminais, 8, muitas vezes os pinos são em voltas. Quando você tem muitos terminais, aí ele vira BGA, as soldas vão embaixo. Então, é essa análise que você faz. Então, esse circuito está bom. Os capacitores não estão apresentando curto e o CI, o único pino dele que tem que apresentar continuidade com terra é o 2, conforme visualizamos no esquema. O 1 não, o 3 e o 4 não. Então é essa análise que tem que ser feita em cima de um CI. Você desconfie, só que como eu sempre digo, se esse CI ele tiver com uma fuga de corrente drenando para a terra, a fonte de bancada ela vai acusar. E aí esse componente ele vai dissipar um calor, porque vai estar passando uma certa corrente por ele. E se você não conseguiu identificar perfeitamente na fonte de bancada, você faz esse teste aqui. Lógico que você vai seguir o troubleshot, como vocês podem ver aqui. Ele vai falar aqui para vocês, ó, a parte do circuito AL e C. Nós temos outras páginas aqui, ó, com mais CIs, ó, a parte do Power. Então, olha só, no caso do U4100 Power Manager, ele é BGA. Então, como que você vai testar esses pinos em volta? Você não consegue testar, você só consegue testar os componentes que estão à sua volta. Aqui do lado nós temos esse outro componente aqui, ó, que tem 4 pinos. Conseguimos fazer o teste dele, os componentes que estão em volta. Aqui mais uma parte do nosso circuito, do Power Manager. Então, no caso de BGA, não tem como fazer estes testes, tá? Processador, memória, flash, Power Manager, circuito do Wi-Fi, CI de rádio, todos eles BGAs com muitos componentes, embaixo você não vai conseguir testá-los, ok? Espero que vocês tenham entendido perfeitamente. Qualquer dúvida, assista novamente essa aula. E é isso aí, vamos para a próxima aula.